A história dos apóstolos apresenta André, pescador de homens. Ocupação: pescador. Características principais: anelava levar os outros a Jesus. Principais eventos em sua vida: aceitou o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Falou de Jesus a Pedro, com Felipe. Disse a Jesus que os gregos queriam vê-lo. O que Jesus disse a respeito? O Senhor disse que André seria um pescador de homens. Lição-chave de sua vida: os cristãos devem falar a respeito de Jesus aos outros. O apóstolo André foi um dos 12 discípulos de Jesus. Seu nome é de origem grega e significa valente ou viril. Alguns intérpretes sugerem que o nome André possa ter sido um nome cristão, da mesma forma que o nome Pedro. André era irmão de Simão Pedro, outro apóstolo de Jesus, e filho de João ou Jonas. Isso porque não se sabe exatamente se ambos os nomes, Jonas e João, referem-se a duas formas gregas, do mesmo nome hebraico, ou a dois nomes distintos do pai de André e Pedro. No Evangelho de Mateus 16:17, Jesus chamou Pedro, irmão de André, de Bar-Jonas, que em aramaico significa filho de Jonas. Entretanto, no Evangelho de João 1:42, 21, 15 e 17, o nome do pai de André e Pedro aparece como João. A escolha do apóstolo André. O apóstolo André era nativo de Betsaida, na Galileia. João 1:44, mas posteriormente viveu em Cafarnaum, onde juntamente com seu irmão, trabalhava como pescador. Mateus 4:18. André primeiramente foi discípulo de João Batista. João 1:35-40, o qual lhe mostrou Jesus como o Cordeiro de Deus. E André, por sua vez, também trouxe a Simão, seu irmão, a Jesus. João 1:35-40. Mais tarde, talvez depois de aproximadamente um ano após esse episódio, Jesus chamou André e seu irmão Simão para se tornarem seus discípulos de forma integral, ou seja, deixariam a profissão de pescador, e se tornariam pescadores de homens. Marcos 1:16-18. Mateus 4:18-20. Compondo o grupo dos 12 apóstolos de Jesus. Mateus 10:2. Marcos 3:18, Lucas 6:8 e 9, Atos 1:13. Tão logo após terem sido escolhidos pelo Mestre, eles já puderam presenciar o ensino extraordinário de Jesus, e seu poder sobrenatural para curar. Marcos 1:21-39. Na passagem sobre a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, podemos vê-lo em ação, juntamente com Felipe, que também era de sua terra natal. João 6:6-9. O apóstolo André também aparece ao lado de Filipe em Jerusalém, na última Páscoa, no episódio em que certos gregos queriam se encontrar com Jesus. João 12:20-22. Geralmente o apóstolo André é mencionado entre os 4 primeiros discípulos. Entretanto, em algumas ocasiões, ele não é citado, como na ressurreição da filha de Jairo. Marcos 5:37, Lucas 8:51. Na transfiguração de Jesus. Mateus 9:2, Lucas 9:28. E na oração de Jesus no Getsemane. Marcos 14:33. Alguns questionamentos são levantados acerca de tais ausências. Há quem defenda que ele seria mais jovem do que seu irmão Pedro e os filhos de Zebedeu, sendo então preterido nessas ocasiões. Outros argumentam que André possa ter sido designado por Jesus como o líder do restante dos apóstolos. No sermão de Jesus, André, ao lado de Pedro, Tiago e João, pediu que Jesus explicasse de maneira mais detalhada acerca da profecia do julgamento que viria sobre Jerusalém. Marcos 13:4. As últimas referências que temos sobre o apóstolo André na Bíblia são encontradas no livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos 1:3,
Temos uma citação direta de seu nome em companhia dos outros apóstolos, após a ascensão de Jesus. Já em Atos 6, 2, novamente entende-se que André é citado, porém de forma indireta, ou seja, apenas compondo o grupo dos 12. Relatos extra-bíblicos sobre André. Considerando as referências do livro de Atos dos Apóstolos, 1, 3, Atos 6, 2, Atos 8, 1, podemos concluir que o apóstolo André desempenhava um papel ativo na igreja primitiva. Porém, a Bíblia não nos fornece mais nenhum outro detalhe sobre ele. Ainda assim, muitas coisas são ditas sobre o apóstolo André em relatos extra-bíblicos. Algumas tradições cristãs afirmam que o apóstolo André pregou em Cíntia, e Pártia, regiões próximas ao Mar Negro. Também se afirma que o apóstolo André teria exercido seu ministério durante um tempo em algumas regiões da Ásia Menor. Ainda segundo as tradições, o apóstolo André teria sofrido martírio em Acaia, após ter evangelizado a esposa do procônsul local, sendo crucificado em um tipo de cruz chamada crux decussata, que trata-se de uma cruz em forma de X. Popularmente conhecida, por conta dessa tradição, como Cruz de Santo André.